Maciele, boa noite. Vamos entrando. Vou colocar uma música aqui para nós, para melhorar o clima da live. Compartilha aí, Marciele, com o máximo de pessoas que você conhece. Que bom ter você aqui. Fiquei feliz de ver você aqui na live. Meu amor, Juliana também entrou na live. Mila Fernandes. Gente, eu vou compartilhar aqui também, tá? Então eu compartilho de cá, vocês compartilham daí, pra gente começar. Vamos lá. Compartilhar com o máximo de pessoas. Pronto, eu compartilhei com muitas pessoas. Edna Hickman, como que fala? Laninha, minha maninha. Gente, eu esqueci o coisinha lá no meu trabalho hoje de apoiar o celular. Deixa eu só clarear um pouquinho essa tela aqui. Amandinha, que bom você aqui na live. Manilma também na live. Ó, gente, essa live de hoje promete, né? Como todas, né? Sempre o Senhor tá nos surpreendendo com o que Ele vem trazendo a partir de mim, viu? Cada live o Senhor tem falado muito comigo também. Coração para você também, Edna. Gente, tá dando para vocês ouvirem direitinho? Vai me falando, tá? Então nós vamos iniciar nossa live. Amém, Manilma, amém, amém, amém. Ju, Deus abençoe por entrar na live também. Compartilha aí, Ju, com o máximo de pessoas que você conhecer. Essa carinha hoje está um pouquinho cansada, mas hoje eu não poderia deixar de vir falar com vocês nessa live. E para iniciar, como sempre em todas as lives, a gente vai fazer uma oração, pedindo a Deus que Maria Luísa, pedindo a Deus que Ele nos abençoe, né? Que Ele venha se servir de mim nessa live e que eu posso entregar aquilo que o papai tem para você aqui. Eu sei que Ele tem o melhor para mim e para você. Amém? Então vamos orar rapidinho para a gente já começar essa live de hoje, que está com um tema muito bom, que eu amo trabalhar, que é família e conexão de família. Quem está aqui na live que é mentorado meu, que já faz, né, algumas terapias comigo, sabe que eu sempre falo muito dessa conexão, porque papai tem sempre falado muito comigo sobre isso. Então, vamos orar? Se você puder, onde você estiver agora, curve a sua cabeça e vamos falar com aquele que é o dono dessa live. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, porque
Mais um dia o Senhor me fortaleceu para estar aqui nessa live, Senhor. Não foi o cansaço físico, não foi, Senhor Deus, as lutas, as tribulações do dia que me impediram de estar aqui e fazer aquilo que precisa ser feito, Pai. Que a partir de mim, Pai amado, possa ter autorresponsabilidade, disciplina e, além de tudo, amor em falar da Tua palavra, amor em cuidar de vidas, Pai. Senhor, obrigada por cada pessoa que está nessa live, por cada pessoa que vai entrar, por cada pessoa que vai passar, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem sido sustento da minha casa, tem sido sustento da minha vida, tem sido sustento da minha família. E eu creio, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, ó Deus. Então, Senhor, nessa noite eu entrego, Senhor Deus, os meus sonhos, os meus projetos, entrego os sonhos e projetos dos meus irmãos que estão nessa live, Senhor, e aqueles, Papai, que estiverem no centro da Sua vontade e que forem para a honra e glória do Teu santo nome, que o Senhor assine os projetos para nós, que o Senhor nos dê condições, ó Pai, de avançar, Senhor. Mas nós te pedimos, Pai, que não seja feita a nossa vontade, mas que a Sua vontade seja suprema, Senhor. Que a Sua vontade seja absoluta, Pai amado. Não nos deixe caminhar pela permissão, Senhor, mas nos ajude a andar pela Sua vontade, Senhor. Porque, Pai, a Sua vontade não tem prejuízo, Senhor, mas a permissão, Senhor. Por um tempo o Senhor nos permite andar sozinhos, Pai. E quando nós andamos sozinhos, Senhor, nós somos presas fáceis diante do nosso adversário. Então, nessa live, Senhor, hoje que vem falar sobre conexão familiar, Pai, e que a nossa primeira conexão seja com o Senhor, Papai, o nosso Pai Celestial. Então, nos ajude, Pai amado, no momento de tomarmos qualquer decisão, Senhor, seja ela uma decisão mínima, ou seja ela uma decisão difícil, Senhor, que seja guiada e pautada pela Sua vontade, Pai. Fica conosco nessa live, Senhor. Conduza cada palavra que vai ser falada, cada coisa que vai ser ministrada, Senhor, e faça conforme a Sua vontade e o Seu querer, Pai. Graças te damos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só diminuir o ar aqui um pouquinho, só, peraí. Barulho alto. Que bom estar aqui com vocês. Deixa eu ver quem entrou mais aqui. A Josi. Quem mais? Deixa eu ver aqui, porque tem hora que não aparece pra mim, gente. Andresa, Edna, Ireni, Andresa. Compartilhem, gente. Que bom ter vocês aqui na live. Então, na live de hoje, para quem está entrando na live que não me conhece, meu nome é Valdineia, mais conhecida como Val Araújo, sou terapeuta cristã e mentora também. Finalizando ali já, né, o meu curso de psicanálise clínica cristã, para poder cuidar de mais pessoas com mais amor, com mais dedicação. E além do autoconhecimento, sempre eu falo, com o conhecimento do alto. De nada adiantaria todo o conhecimento que eu tenho adquirido dos homens se papai não me der um conhecimento vindo direto dele. Se ele não me der uma direção, se ele não me der as palavras, porque a palavra que papai manda são palavras de vida eterna. Então já vou abrir aqui, eu acho que ficou bem legal da última vez que nós fizemos, né? Que eu fiz a live mais pautada, lendo um pouco mais a pauta, né? Então vou abrir aqui pra gente dar seguimento. Deixa eu só abrir. Espera aí um pouquinho, pessoal. Vamos selecionar. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir.
Espera aí que eu vou tentar abrir aqui no meu... Se eu consigo aqui. Eu pus para baixar e ele não baixou. Espera aí só um pouquinho. Nós vamos começando já já. Enquanto não abre aqui esse arquivo que eu mandei pro meu computador, que eu tô usando o WhatsApp. Vamos ver daqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Deixa eu pedir a ajuda dos universitários. Meu amor, vê se você consegue abrir esse arquivo aqui pra mim, que não tá abrindo. É porque tava no meu telefone e ele não tava abrindo. E ele não abriu. Veio. Então, a live de hoje nós vamos falar sobre conexão familiar. É um assunto que eu já tenho trabalhado já, né, na minha sala lá de atendimentos, que é um assunto que eu vejo que precisa ser falado devido a essa falta justamente do que nós estamos falando na live, da conexão. E quando não temos essa conexão, o nosso lar ele fica desalinhado, perde o sentido muitas coisas que nós muitas vezes precisávamos estar ali, ó, firmemente trabalhando, mas essa falta de alinhamento e essa falta de conexão vai trazendo um prejuízo que muitas vezes, se não for tratado, se não for visto a tempo, causa um distanciamento, um esfriamento que muitas vezes é muito difícil reverter. Eu tenho acompanhado algumas famílias que, graças a Deus, têm se despertado para essa conexão. Mas também tem algumas famílias que tá muito difícil, porque deixou esse distanciamento, essa falta de conexão prolongar por tanto tempo, que hoje, muitas vezes, o cônjuge não consegue olhar nos olhos da esposa, a esposa não consegue olhar nos olhos do esposo, os filhos não conseguem ter conexão com seus pais, e muitas vezes vai acontecendo gradativamente, e nós não percebemos. Não percebemos que esse esfriamento vai levando a um distanciamento, a uma falta de conexão que, quando você vê, é como se tivesse dois estranhos dentro de casa. É como que tivesse morando dois amigos, ou nem sempre amigos. Muitas vezes até como um rival mesmo, infelizmente. E isso tem trazido muito desgaste emocional, desgaste até mesmo espiritual. E hoje eu quero fazer esse convite para você. Nós estamos tentando abrir, que tá conseguindo aí, não? Eu posso enviar pro seu celular e você me dá seu celular? Pera aí, gente, é os erros, as gravações ao vivo, né? Deixa eu só enviar para ele aqui. Eu falo que, tá vendo? Às vezes eu fico querendo fazer os trem mais certinho ali, aí vem Deus e faz essas coisas comigo, né? Fala, peraí, você vai falar o que tem que falar mesmo. E é isso. Peraí que ele vai me passar aqui pra mim tentar. Mas eu acho que é porque o meu computador tá muito cheio mesmo. Então, muitas vezes... Deixa eu pôr aqui um filtro, né, gente? Que ninguém merece vocês ficarem me vendo aqui com essa carinha lavada. Muitas vezes a gente tenta, como que eu vou dizer? Já chegou casos pra mim que a família já estava falando, não, já desisti de tudo, não quero mais, Val, não é isso que eu quero mais pra minha vida. E aí eu, como terapeuta cristã familiar, eu nunca
vocês não vão ouvir da minha boca a palavra separe ou abra mão, a não ser que seja por algo muito extremo mesmo. Eu sou daqui, vamos tentar olhar por todos os lados. Será que essa pessoa ela é tão ruim que não possa mais uma vez ter uma chance? Será que tudo que você já passou de ruim, agora não é a hora de dar mais uma chance? Porque eu falo que eu vim de fruto de um casamento que passou por muitas coisas, do casamento dos meus pais, que a minha mãe teve vários motivos para desistir, vários. E ela decidiu permanecer. E hoje, para honra e glória do Senhor, ela tem um casamento, não é perfeito, porque de ninguém é perfeito. A gente busca essa perfeição, mas não é perfeito. O meu casamento não é perfeito, mas ele é um casamento conforme a gente tem buscado fazer aos olhos de Deus. Mas todos os dias a gente tem uma luta. Tem dia que nós mulheres, hoje eu estava conversando com uma amiga aqui, com a Gília, tem dia que nós mulheres na TPM a gente fica que nem nós mesmos nos conhecemos, nos suportamos. Tem dia que eles também estão assim. Tem dia que é os dois. Tem dia que os nossos filhos estão mais difíceis. Tem dia que nós iramos os nossos filhos. E tem dias que eles nos iram também. E isso é uma caminhada, né? Deixa eu abrir aqui para me dar sequência do jeito que eu queria iniciar a live. Mas Deus já deu a introdução da forma que Ele queria. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui que hoje eu tô com meu óculos, nem sei onde que ele tá. Olha, a introdução que eu tinha colocado. Conexão é muito mais do que presença física. Conexão é um vínculo de coração, de alma e propósito. Muitos pais estão em casa, mas são ausentes. Muitos casais dividem o mesmo teto, mas não compartilham suas vidas. Conectar é estar inteiro um para o outro. Conectar é você estar ali, falar eu estou aqui para você, por você e com você. A palavra de Deus fala lá em Eclesiastes 4:9 que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. Eu quero falar mais uma vez dessa introdução, que eu achei essa introdução de hoje maravilhosa. Conexão é mais do que presença física. É vínculo de coração, alma e propósito. Muitos pais estão em casa, mas ausentes. Muitos casais dividem o mesmo teto, mas não compartilham vidas. Conectar é estar por inteiro, um com o outro. Então vamos lá, conexão. A primeira conexão que nós vamos falar hoje é conexão com pai e filho, né? Mãe e filho, pai e filho. O filho encontra identidade e segurança no olhar, na voz e na validação do pai. Eu vi que na live tem mais mulheres, mas o filho e a filha, eles sempre estão procurando mais validação no pai. O pai, ele precisa validar mais os seus filhos. A mãe também, mas especialmente a figura masculina. A figura masculina tem um efeito grande na vida dos filhos. O pai que brinca com os filhos, o pai que dança com a filha, o pai que conta história, o pai que faz muitas coisas, ele vai criando essa identidade na filha também. Então isso não é um papel só para a mãe. Pais, vocês são importantíssimos na identidade do filho de vocês. Então vamos lá para o próximo. Na voz e na validação do pai. Conexão não está nos grandes presentes, mas no tempo de qualidade e no exemplo de vida. Pais conectados formam filhos seguros e confiantes. Então, conexão não é presente, é presença. Eu sempre vou falar nas lives relacionadas à família.
presente não é presença. E nem estar presente é significado de presença. Eu tenho mentorado algumas pessoas e a gente fala sobre isso, né? Muitas vezes nós estamos ali presente o tempo todo, mas nós não conseguimos ser presença. Isso acontece comigo, já aconteceu muito. Eu comecei a trabalhar, sair de casa, meus filhos já eram maiores, então assim, da idade do Caleb ali, de quando ele nasceu até os 13 anos, eu só fiquei em casa, trabalhava em casa. E muitas vezes eu fui só presente, eu não fui presença, eu não fui conexão, eu fui ausência mesmo estando presente. Conexão muitas vezes é olho no olho, é estar literalmente ligadas uns aos outros. E muitas vezes nós pais, nós só estamos fisicamente, mas nós não estamos emocionalmente e nem também emocionalmente, né? Emocionalmente nem fisicamente ali juntos direto. A gente muitas vezes está com isso aqui na mão e vai passando despercebido. E o versículo para esse é Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Muitas vezes nós, pela nossa falta de sabedoria, a gente cria uma ira, né, nos nossos filhos e não temos sabedoria para admoestá-los, para educá-los. E a gente acaba fazendo o quê? Irando. Fazendo o quê? Suscitar a ira na vida deles. Um exemplo prático para nós pais com os nossos filhos é orar com os filhos todas as noites antes de dormir. Isso. Se você não consegue todas as noites antes de dormir, fala, olha, tipo, segunda, quarta e sexta eu vou orar com você. Os outros dias você ora só. Mas crie o hábito de orar com seus filhos, abençoar os seus filhos, profetizar sobre a vida dos seus filhos. Eu tenho um amigo, eu não sei se ele está na live, né? Mas a mãe dele está. Ele fala assim que ele acordava assustado à noite com a mãe dele lá no quarto orando, pondo a mão na cabeça deles e profetizando. Diz ele que acordava muitas vezes assustado, mas valeu a pena o que ela fez. É um homem de Deus, é um moço de Deus, ele não troca Deus por nada. Ele é aquele que ele é fiel ao Pai. Ele tem o Pai como primícia da sua vida. Mas para que ele colocasse o Senhor acima de todas as coisas, e a mãe ensinou para ele, filho, o Senhor é acima da mamãe, do papai, de qualquer pessoa. Primeira pessoa da sua vida é o Senhor. E assim ele cresceu. Hoje é um moço lindo, formoso e que tem Deus acima de todas as coisas. Então, hoje a gente não vê, né? Os filhos hoje, muitas vezes, a gente fala pela nossa casa, se tem hora que se a gente não fizer, quase que barganha. Muitas vezes os nossos filhos não querem colocar o Senhor como primeiro. E tá tudo errado. Tá tudo errado. Essa semana eu vou falar de mim. Essa semana na minha casa, no domingo de manhã. A gente dormiu um pouco tarde no sábado. E a minha pequena fui chamar para ir pro cultinho. Ela falou, mamãe, hoje não, deixa eu ir domingo que vem. Eu falei, não, tudo bem, então tá, domingo que vem. Mas aí tem o aniversário daqui uns dias, então você não vai também, tá bom? Porque a nossa prioridade primeiro é o reino do céu. Porque a palavra fala, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. O que ela fez? Levantou. Por quê? E se eu deixo? Não, filha, vai dormir, não tá certo. Vai dormir, você tá cansada. Não. À tarde você descansa. Porque quando é para nossa carne, prazeres da nossa carne só, quando é para ir numa festinha ou para ir num clube, muitas vezes a nossa carne não está cansada, a dos nossos filhos não estão. Então é hora de nós acordarmos e ver o que está sendo prioridade na nossa vida.
Será que o Senhor está sendo prioridade na minha vida, na sua, dos nossos filhos, das pessoas que nos cercam? Porque a sua palavra, ela é certa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Certo? Gente, vocês estão ouvindo direitinho? Depois vocês dão só um ok se tá ouvindo aí direitinho pra mim, tá? Ju, Mari, Souza, Nai. Tem algumas pessoas que entrou depois, a Gra também. Deus abençoe a vida de vocês. Então vamos lá, né, gente? Então, esse exemplo prático, né, que eu dei, orar com os filhos antes de dormir, contar histórias, ensinar valores para eles cristãos, em pequenas atitudes, em pequenos gestos. Não é grande coisa, sabe? Eu compartilhei esses dias aqui que eu e a Eliana, a gente tem... Ela se sente muito amada, ela gosta muito de toque físico, então, antes de dormir, ela gosta que eu faça massagem no pé dela, é um momento de conexão minha com ela. Então ali ela deita, eu vou fazendo massagem, muitas vezes ela pega no sono rápido, às vezes ela fica conversando outras coisas comigo, e é o nosso momento de conexão. E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi o momento simples que marcou a sua infância com seu pai e sua mãe? Se eu perguntar para você agora aí, tem algum momento na sua infância que você deixou uma memória afetiva, que seus pais, né, deixaram uma memória afetiva para você? Eu tenho lembrança da minha mãe fazendo cozinhadinho comigo. Ela fazia um fogãozinho, né, de tijolo. Ela comprou umas panelinhas bem pequenininhas e ela fazia comidinha. Gleivane, boa noite, minha amiga. Deus abençoe sua vida. Então ela fazia. Eu tenho lembrança disso. Eu tenho lembrança da gente morando na Carvoeira e a minha mãe, a Gra tá falando, acampar na beira do rio. Ai, que delícia. E eu lembro da gente morando na Carvoeira e não tinha muitos brinquedos. Eu lembro que a gente tinha machixe, para quem conhece machixe, minha mãe pegava palitinho e furava, né, ali como se fosse vaquinha, e a gente fazia como se fosse um curralzinho e brincava. Então são memórias que eu tenho, né? A Gra tá falando aqui, ela acampar na beira do rio com o pai. Então, se você tem uma memória afetiva, é porque seu pai e sua mãe, de alguma forma, criou uma memória afetiva. Agora eu quero te perguntar, qual memória afetiva você lembra aí agora que você faz com seus filhos? Qual memória afetiva você lembra que você fez por esses tempos que, se você assim pensar, você vai falar, eu creio que quando meu filho crescer, ele vai lembrar disso. Muitas vezes nós pais não estamos preocupados com memórias afetivas. Muitas vezes, a Marciele tá falando assim, eita, a Gra tá falando, com minha mãe nada, ela só trabalhava e fim de semana passeando. Foi uma memória afetiva, porém não uma memória positiva, né, Gra? Mas é isso. Então, da mesma forma que ontem fui fazer pesca magnética com o João Marco. Aí, que legal. Você acabou reproduzindo um pouquinho do que você viveu com seu pai, com o João Marco. Entendeu? Igual ontem a gente tirou um tempo aqui, eu, Juliano e a Eliane e o Caleb, a gente jogou futebol. Nós jogamos futebol aqui na garagem de casa. Entendeu? Então, assim, de vez em quando a gente tira pra jogar algum joguinho. Essa semana a gente tirou um tempo também, a gente assistiu um filme família. Então, que não seja todos os dias, mas que pelo menos uma vez ou outra tente trazer memória afetiva, criar momentos com seus filhos, criar momento com seu cônjuge, momento familiar, momento individual. Você que é mãe, de vez em quando faça um momento ali com seu filho. Você que é pai, de vez em quando faça um momento com a sua filha também, sabe? Esses momentos é o que lá na frente
Eles podem estar sentados como eu estou sentada de frente aqui para vocês, e alguém fazer uma dinâmica e falar qual memória afetiva você tem com seu pai e com a sua mãe. Quando as crianças eram pequenas, a gente brincava de guerrinha de bexiga. A gente enchia as bexigas de água. Acho que a gente está até precisando de fazer isso, que eles amam fazer isso. A gente morava numa casa que tinha um quintal grande, era gramado, então a gente enchia várias bacias com água e balão. Então a gente brincava com eles de acertar. Eu tenho vários vídeos aqui em casa da gente brincando na grama. Só que também eles vão crescendo, eles não querem muita coisa, eles vão se distanciando. E aí, de vez em quando, a gente tem que puxar eles para perto de novo. Eles vão crescer e eles vão, mas de vez em quando a gente tem que puxar eles para pertinho de novo. Só para que eles sintam. Gente, eu até arrepio quando eu falo isso. Essa semana a gente sentou para assistir, o Caleb, ele o perfil dele é um perfil que não gosta muito de toque, é mais na dele, e tá tudo certo. Às vezes a gente sente um pouquinho, porque quando é pequeno eles abraçam, eles beijam, mas aí eu sentei ele perto dele, abracei, ele foi esquivando e saindo. E eu entendi, na hora a gente que é mãe sente, né? Mas depois eu entendi, cada um tem um jeito. A Eliana gosta de ser abraçada, beijada, o Caleb ele já não gosta, ele não gosta muito desse toque físico. E tá tudo certo. Por isso que é bom a gente conhecer o que os nossos filhos gostam, o que o nosso cônjuge gosta, para que a gente também respeite o espaço deles. Deixa eu ver aqui quem mais falou. Ó, a Gra falou que com as meninas ela brincava de boneca. A Gleiviane colocou: lembro de fazer cabaninha com as crianças embaixo da mesa, porque não tínhamos barracas. Fazer piquenique no jardim. A Ana e o Yuri lembra. Gente, é sobre isso. Faça o que você pode, use o que você tem. Ó, a Ana tá falando aqui, eu lembro muitas brincadeiras na casa da tia Glei. Era sempre festa. Gente, isso é muito bom. Eu tô falando, tô arrepiando. Porque é isso. Memória afetiva. A Ana tá aí gerando a Esther. Ana, quando a Esther vier, gere memórias afetivas para ela. Kênia, Deus abençoe sua vida. Obrigada por entrar na live. Então é isso. Crie memórias afetivas. Crie memórias que lá na frente os seus pais, seus filhos vão contar para os filhos deles. Eu falo assim com os meninos que a gente... Essas brincadeiras que era da roça, que a gente vivia... Era uma vida bem escassa. Mas era uma vida que a gente tinha muitas brincadeiras, que a gente tinha muita... A gente tinha diversão. Então não perca a oportunidade de criar memória afetiva na vida das pessoas que estão à sua volta, em especial na vida dos seus filhos. Esse é o maior tesouro que eles vão ter. Eu falo que eu tenho um caderninho aqui, que é meu caderno de oração. Tem dia que eu escrevo oração, tem dia que eu escrevo pedidos, tem dia... Aí eu coloco datas. Falo que quando eu partir, esse caderno vai ficar. Esse vai ser o quê? Esse caderno vai ser uma herança. Porque quando eles pegarem o meu caderno de oração, onde muitas vezes eu desabafei com Deus, muitas vezes eu fiz oração para Deus, eles vão falar assim, olha, nesse dia minha mãe estava assim, assim. Nesse dia minha mãe estava falando com o Papai do Céu. Nesse dia minha mãe estava triste. Mas nesse outro dia a minha mãe estava feliz. Então é muito bom. Vai criando memórias. A nossa vida é uma passagem. A Cra está falando, também tem um caderno de oração. Isso! Nossa vida aqui, ela é uma passagem. Então faça desse momento da sua vida aqui o melhor lugar. Faça da vida das pessoas que te cercam a melhor companhia. Seja a melhor companhia para elas. Vamos seguindo, né, gente? Se deixar, eu vou, né? Me ajudou muito. Que boa ideia sobre o caderninho, Cleiviane. É ótimo. Porque esse caderno vai ter dias que você vai falar assim, pai, hoje eu queria ter sido mais paciente com meu filho. Hoje, pai, eu gritei com a minha filha e isso me fez muito mal. Mas me perdoa, pai. Me ajude a ser uma mãe melhor. Me ajude a ser uma pessoa melhor. Hoje, pai, eu estressei com meu esposo. Mas eu não queria isso.
porque a sua palavra fala que a gente não deve permanecer na ira. Então tira a ira do meu coração. Então é sobre isso, nós vamos aprendendo. Deus abençoe, Marcele. Então nós vamos aprendendo, sabe? É pequenos gestos, pequenas atitudes vão transformar a vida nossa e das pessoas ao nosso redor. Então essa pergunta aqui foi muito, achei assim bem, tô arrepiando, gente, as canelas. Conexão agora entre esposo e esposa. O casamento é a primeira conexão que gera base à família. Sem diálogo, surgem maus entendidos. Sem respeito, a casa perde a paz. Conexão entre marido e esposa traz estabilidade, amor e exemplos para os filhos. Um lar onde os filhos veem os pais se abraçarem, se beijarem. Os filhos precisam de ver a gente se abraçar. Eu não estou falando pornografia, gente. Estou falando de abraçar, beijar, se respeitar, se amarem. Os filhos precisam ver isso. Até porque os filhos que crescem em um lar disfuncional, onde muitas vezes não vê um pai, não vê uma mãe se abraçando, se beijando, eles vão para a vida adulta e eles não cultivam isso dentro do seu lar. A maioria das vezes não cultivam. Por quê? Porque o lar disfuncional, ele leva a pessoa a criar uma família, na maioria das vezes, disfuncional. Então, assim, quando a gente vem de um lar disfuncional, para que a gente não tenha um lar como o que a gente veio, a gente tem que fazer muito sacrifício. Vale a pena sim, mas nem todo mundo dá conta. Muitas vezes, muitos de nós repetimos padrões que nós vivemos porque não damos conta. Não dou. Gente, tem uma solicitação aqui, Nath, para participar ao vivo. Se for, você me dá um ok que eu dou o ok, tá? É porque eu não sei quem que é, Nata TRTVFC. Não sei quem que é. Então é isso, olha, o casamento é a primeira conexão que gera base para a família. Sem diálogo surgem, então, os maus entendidos. Ah, irmão Naldi, Deus abençoe, irmão Naldi. Sem respeito, a casa perde a paz. Conexão entre marido e esposa traz estabilidade, amor e exemplo para os filhos. Tem um versículo bíblico que eu coloquei aqui, que está lá em Gênesis 2:24. Por isso, deixará o esposo, o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, sua esposa, e serão ambos uma só carne. Essa parte eu gosto muito de frisar, porque lembrando que é uma só carne, não é um só espírito. Uma só carne. O espírito você vai buscar pessoalmente. Você pode sim ser ponte para ajudar, mas essa busca espiritual, ela é individual. Deixar ser uma só carne, porque nós vamos ser uma só carne, porque nós vamos ter uma vida carnal também ali. Então nós vamos ser uma só carne. Mas o espiritual é individual. Marido não salva esposa, esposa não salva marido. Mãe não salva filho, filho não salva pai. Ok? É uma busca. O que nós temos que fazer é o que? Ensinar o caminho para os nossos filhos. E um ajudar o outro até chegar na porta do céu. Muitas vezes Deus dá a nós a missão de levar alguém até na porta do céu. E não é fácil. Que bom, Souzane, que bom. É Souza Nai, né? Então, eu falo que é sempre isso. Esposos, você não vai salvar sua esposa. Esposa, você não vai salvar seu esposo. Por isso que está escrito na Bíblia que o Senhor virá como um relâmpago.
que lá no moinho, né, estará duas no moinho, uma ficará e outra partirá. Por quê? Porque nem todos estão na mesma comunhão. Nem todos, é como as 10 virgens, as prudentes e as imprudentes. A todos foram falados que o rei estava chegando, que o esposo estava vindo para as bodas. Mas as imprudentes, elas não levaram a sério. E muitas vezes no casamento, um está levando a sério os mandamentos e o outro não. E como nessa live hoje tem muito casal e tem outros casais que eu sei que estão aqui, a palavra de Deus fala ao homem: esposo, amai a tua esposa como Cristo amou a igreja. E gente, como Cristo amou a igreja, como Cristo nos amou, Ele deu a sua própria vida por nós. Ele absteve da sua vida por mim e por você. Então o que o Senhor está querendo dizer com isso? Esposo, se for preciso, dê a sua vida pela sua esposa. E esposas, sejam submissas aos seus esposos. O que é submissão? Estar sob a missão do homem. Igual num trabalho. Se você trabalha fora, você é submissa sobre o seu patrão. Se você tem uma empregada ou empregado, o seu empregado ele é submisso a você. Só que nós temos muita facilidade, nós mulheres, de sermos submissas aos outros, mas dentro de casa, em amor. E essa submissão não é estar debaixo, é estar do lado, sobre a missão do homem. Porque o homem, ele é a cabeça. Só que hoje a gente vê os papéis invertendo muitas vezes, porque nós mulheres, que muitas vezes viemos de um lar disfuncional, queremos ser o homem da casa. Queremos ditar regra. Não aceitamos falar mais baixo, nós temos que falar mais alto. Muitas vezes nós queremos as coisas no tempo e na hora nossa. Hoje eu peguei um texto aqui, até mandei para minha menina, falando sobre o pai. Já viu que muitas casas, né? Tem muitas casas que a mulher trabalha, mas ela faz para si mesmo, né? Mas é o homem que vai lá comprar água, paga luz, paga energia, paga, um exemplo, aluguel ou prestação. E muitas vezes nós não vemos que isso também é um fardo, que ele carrega ali, a missão dele. Mas e eu e você, será que nós como esposas estamos fazendo o nosso papel de esposa? Será que quando nós estamos lá fazendo a nossa comida, a gente está fazendo a nossa comida com muito amor, com muita dedicação? Quando nós temos que passar um pano na nossa casa, a gente está agradecendo a Deus: oh, Pai, obrigado por esse lar. Quando a gente está tendo que cuidar dos nossos filhos, que é um desafio maravilhoso que Deus deu para nós, que são os filhos, será que a gente está agradecendo? Ou será que eu só tenho murmurado de todas as bênçãos que Deus me deu? Será que eu já acordo de manhã falando: nossa, mais um dia? Ou eu acordo falando: graças a Deus, mais um dia o Senhor me deu, para que eu possa desfrutar das maravilhas que Ele já me deu, que é a minha família, o meu trabalho, a minha casa, o meu lar. Será que a sua casa pode ser chamada de lar? Ou a sua casa é só uma moradia? Quem tá falando? Deixa eu ver aqui. Meu esposo está assistindo comigo. A Gleive também falou. Que bom, glória a Deus. Isso é muito bom. Eu falo que eu acho muito bom quando eu tô atendendo às vezes algum adolescente, que eu chamo os pais para irem numa sessão comigo, que vão os dois. Eu acho isso tão bom, porque isso é comprometimento familiar. Eu sinto que ambos estão preocupados com os filhos. Mas é muito triste quando eu vejo algo ali naquele adolescente ou na criança que eu quero compartilhar com os pais, que vai ou o pai ou vai a mãe e não, sabe, não flui.
Porque um lar, ele é construído primeiro pelo casal. E muitas vezes nós, casais, estamos colocando a responsabilidade nos nossos filhos, as frustrações neles. Teve um dia desse que eu estava um pouco deprimida, né? Porque muitas coisas acontecendo, né? Enfermidade, muita coisa acontecendo. E eu estava um pouco deprimida. E a Eliana falou: ai, mamãe, é porque eu temei, né? Eu falei: não tem nada a ver com você. Você é a mamãe. Porque muitas vezes eles se sentem sobrecarregados com aquilo que a gente transmite. Porque não é só a boca que fala. Isso aqui, ó. A nossa expressão fala. O nosso corpo fala. A nossa voz fala. O nosso olhar fala. Então não queira dar como culpado quem é inocente. Assuma as suas responsabilidades, pai. Assuma as suas responsabilidades, mãe. O que tem mais chegado para mim são adolescentes. Adolescentes que estão crescendo em um lar, sim, um lar onde, graças a Deus, não tem faltado a comida, não tem faltado o que vestir, o que calçar, não tem faltado até além do básico, mas tem faltado o essencial, que é o diálogo, o amor, o acolhimento, o carinho, a conexão. Quantos casamentos estão acabando por falta de conexão? Pela falta de um olhar nos olhos dos outros e falar: ei, tá tudo certo, você tá cansada. Ei, tá tudo certo, você tá cansado. Quantas vezes nós somos, sabe, a gente esquece de olhar para o outro com empatia. A gente até olha lá fora, né, com empatia, mas dentro de casa muitas vezes falta empatia, falta cuidado, falta amor, falta caridade. A caridade começa dentro de casa. O Naldi tá falando aqui, ó, falou tudo. Glória a Deus. Tô falando para vocês e para mim também. Será que adianta eu ser caridosa só lá fora e quando o Senhor tá me chamando a ser caridosa aqui dentro, eu não tô sendo? Então aqui dentro dessa conexão esposa-esposa, eu vou dar um exemplo prático para vocês casais, né? E com filhos também fazerem. Reserve pelo menos 15 minutos diário, sabe? Para conversar sem distrações, orar juntos, como casal. Val, mas a minha vida é tão corrida, Val. Ei, sabe aquela hora que você toma um banho, tá fresquinha, já passou um perfume, foi deitar? Fala com o seu maridão assim: deixa eu deitar no seu ombro. E começa a conversar. A gente tem levado a vida muito no automático. A gente tem levado a vida muito na correria. A gente não tem vivido os dias, a gente tem sobrevivido. Será que é só eu que vejo isso? Que às vezes o dia passou e você fala assim: o que eu fiz nesse dia? Eu só sobrevivi, eu não vivi. O que eu fiz de diferente nesse dia? Eu fiz as mesmas coisas, eu não fiz nada diferente, nada novo. Eu não falei pra ninguém hoje que eu amava ele. Fale para os seus filhos e para o seu esposo e para a sua esposa todos os dias o quanto eles são importantes para você. O quanto a sua vida não teria o mesmo brilho, não teria o mesmo valor, o mesmo sentimento sem eles. Faça deles as pessoas mais importantes da sua vida. O seu colega de trabalho, ele é seu colega de trabalho. Ele não convive com seus defeitos, ele convive muitas vezes com a sua qualidade. É fácil lidar. Mas a esposa e o esposo não. Eles convivem com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, e eles escolheram ficar. Eles escolheram ficar do nosso lado.
Então faça valer a pena eles terem ficado do lado. Eu quero fazer valer a pena o Juliano me escolher ficar do meu lado. E que ele também faça valer a pena todos os dias quando eu escolho estar do lado dele. Porque vida de casal não é fácil. Não é. Não é só flores. Tem dia que tem espinhos também. Mas como uma linda roseira. Muitas vezes você pega na roseira, você até machuca a sua mão. Mas a roseira não deixa de ser linda. Não deixa. A flor não deixa de exalar o seu perfume. Ela continua exalando o seu perfume maravilhoso. E aí quando você vai tocar na roseira novamente, você toca nela com mais cuidado. Até ponto de você chegar e cheirar aquela rosa. Deixa eu falar para vocês. Nesse momento, em vários lares, tem pessoas de malas prontas para ir embora. Nesse exato momento, em vários lares, tem uma família sendo desfeita. Nesse exato momento, pode ter crianças chorando, pode ter uma mãe chorando, um pai chorando. E uma família destruída, ela gerará muitas outras famílias que terão que lutar para que elas também não sejam destruídas. Então, se hoje você está tendo a oportunidade de lutar, lute. Lute. Val, mas está tão difícil. Val, mas eu não vou dar conta, eu não dou conta. Ei, você não dá conta, mas tem alguém que dá conta por você. O meu pai, a gente também achou que não dava conta, mas tinha alguém que deu conta. Alguém que mudou o coração do homem. Alguém que mudou aquele homem. E ele é perfeito hoje? Não. Está longe de ser perfeito. Mas hoje ele oferece muito além do que aquilo que ele oferecia. E a pergunta para você que está nessa live hoje é: qual foi a última vez que você elogiou o seu cônjuge de coração? Qual foi a última vez que você chegou e fez aquele elogio de coração, sabe? Sem nada em troca. Sem nada. Que você às vezes falou assim: nossa, meu amor, como você é importante para mim. Sem você, a nossa família seria incompleta. Nossa, meu amor, você traz luz para esse lar. Nossa, meu amor, é tão bom estar ao seu lado. E às vezes você pode estar aqui na live e falar: Val, eu não tenho motivos para elogiar o meu esposo. Ele só tem me dado desgosto. Ele só tem me dado tristeza. Uma coisa que eu aprendi com autoconhecimento, e mais uma vez eu falo com o conhecimento do alto, começa a profetizar. Começa a profetizar no seu casamento. Começa a profetizar. Pai, esse homem será transformado pelo teu Espírito Santo. A minha mão, Pai, não consegue. Pai, essa mulher será transformada pelo Espírito Santo.
Porque quando eu falo, a gente só briga. Quando eu falo, suscita ira. Então, minha amada, meu amado, não fale. A palavra de Deus fala assim: se for preciso, use palavras. Muitas vezes você só vai dobrar o seu joelho e vai fazer como Ana. Só vai mexer os lábios até o seu milagre chegar, até a mudança, até o seu choro se transformar em riso, até a tristeza dar lugar para alegria. Muitas vezes você vai só movimentar os seus lábios e muitos não vão entender, mas ninguém precisa entender. Ou quando for a hora de alguém entender, como aconteceu com Ana, que primeiro ela foi julgada por ela estar ali tonta, né, embriagada, e quando ela falou porque ela só moveu os lábios, o milagre aconteceu. Então é isso. E agora eu vou falar do impacto da conexão na família. Pais conectados aos filhos geram confiança. Casais conectados geram estabilidades. Famílias conectadas a Deus se tornam inabaláveis. A desconexão gera frieza e distanciamento. A frase bíblica hoje é, nessa parte da conexão familiar, Mateus 3:25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Vou repetir. Mateus 3:25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Exemplo: famílias que almoçam juntos e compartilham gratidão, criam rituais de oração ou palavras de afirmação diária. Eu não sei se você está aqui, já ouviu falar que tem aquela experiência do lar, que a mesa cura, e a mesa é lugar de cura. A mesa, quando você vai preparar o seu jantar, o seu almoço, ou até mesmo o seu café da manhã, a sua mesa ela tem que ser preparada para que seja um lugar de acolhimento, um lugar de compartilhamento. Não é um lugar para você ficar acusando, para você ficar... Vou ficar de olho aqui para não acabar a bateria, né? Para você ficar apontando. Não, é um lugar que você pode até falar algumas coisas, mas com amor, olhando nos olhos, com conexão, de preferência sem telefone, criando conexão, criando esse momento familiar, que é o que está perdendo. Val, mas eu não tenho nenhuma mesa aqui na minha casa. Ei, se você não tem mesa, senta no chão. Senta um do ladinho do outro ali, começa a rir, pega o prato na mão. Não é desculpa. Não é. Faça o que você pode. Usa o que você tem nas suas mãos. Val, mas eu não tenho um suplar bonito para me colocar na mesa. Não tem problema, não. Arruma, sabe? Já viram aqueles papéis manteiga, que é aquele papel mesmo? Gente, tem como fazer tanta coisa linda. Sabe aqueles palitinhos de picolé, esses vidrinhos de azeitona? Enfeita aquilo ali, ó, coloca uma fitinha, põe um arranjinho. Ah, Val, mas não tem como eu comprar uma flor? Vai ali de fora, pega uns matinhos, uma florzinha. Kelly, minha linda, Deus abençoe sua vida. Alex, Deus abençoe sua vida. Manu. Então, gente, não tem desculpa. O simples feito é melhor do que o lindo não feito. Val, mas o meu prato aqui em casa é Esmaltec, eu nem tenho garfo e faca. Faça com o que você tem.
Não estou falando do que é beleza e mesa. Tem muitas mesas lindas, super decoradas, maravilhosas, mas não tem conexão. Ei, eu estou falando é de se conectar. Se tiver que comer com a mão mesmo ali, coma, mas coma sentindo as pessoas que estão ao seu lado, conversando, compartilhando. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Não é sobre o material. É sobre você ser aquilo que Deus te chamou para ser. É sobre você cuidar de quem Deus te deu para cuidar. É sobre você amar quem Deus te deu para você amar. Mas muitas vezes, as nossas mesas, que são as mesas que papai nos ensinou. Peraí que eu tô no telefone do Juliano, eu nunca lembro a senha direito, gente. Muitas vezes, a mesa virou lugar de briga. Põe aí pra mamãe, amor. Muitas vezes, a mesa virou lugar de briga e confusão. Então, vamos lá. Colocamos aqui. Vou ler de novo aquela frase. Pais conectados aos filhos geram confiança. Casais conectados geram estabilidades. Famílias conectadas a Deus se tornam inabaláveis. A desconexão gera frieza, distanciamento e divisões. Por que inabaláveis, Val? Então quer dizer que não vai vir nenhum mal? Vai. Ah, se vai. Gente, tem o Caio Fábio e alguns outros estão falando aí. Na verdade não é só ele, mas eu tava vendo ele e umas outras pessoas falando, né, que isso aí é um dado já, né, que as clínicas psiquiátricas, o que mais tem hoje são cristãos. Mas por que será? Até eu falei com uma pessoa hoje sobre isso. Porque nós queremos fazer o que é certo. E muitas vezes a gente, de tanto querer fazer o que é certo, nós até adoecemos. Mas adoecemos querendo fazer o que é certo. Porque aquele que não está querendo fazer o que é certo, ele vai fazer de qualquer jeito, do jeito que o mundo colocar para ele. Por isso que nós estamos aqui nessa live, nos conectando, para um ajudar o outro, para um pegar na mão do outro, para cada mulher ajeitar a coroa da outra, para cada homem falar: ô, tô junto com você, eu te levanto, eu te ajudo também. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Então vamos lá para uma pergunta. Qual pequena prática você pode implementar hoje para fortalecer a conexão do seu lar? Essa pergunta é para você que está assistindo. Qual prática hoje você pode fazer para melhorar a sua conexão no seu lar? Seja com a sua esposa, seja com seu filho, seja com a sua filha, seja familiar. O que você fazia que você não está fazendo, ou que você nunca fez que você deveria estar fazendo? Tem tantas pequenas coisas para a gente fazer e muitas vezes nós estamos olhando para grandes coisas. Muitas vezes a gente está pensando: eu queria estar na praia com os meus filhos. Quem não quer, gente? Mas enquanto a gente não pode ir na praia, é isso, Alex. Uma simples massagem no pé vale muito. É o que eu falei aqui agora mesmo. A minha conexão com a Eliana nos últimos tempos, principalmente, tem sido à noite, antes dela dormir. Todas as noites eu tô fazendo massagem nos pés dela. E, para vocês, por incrível que pareça, as noites que eu não faço a massagem no pé dela são as noites que ela não dorme bem. É uma troca. E quando eu tô ali massageando os pezinhos dela, eu tô orando. Falo: Senhor, abençoa esses pezinhos. Onde ela pôr a sola dos pés dela, que o Senhor esteja com ela. É uma oportunidade que você tem de abençoar, de orar.
é uma transmissão de energia, de carinho. É igual o Alex falou ali, um simples massagear o pé vale muito a pena. Às vezes, né, Alex, olha, vai lá, põe uma bacia, compra sais. Se você não tem sais, pega um sal grosso que você tem aí mesmo, põe lá na água, pede a pessoa, coloca o pé aqui um pouquinho. Muitas mulheres hoje têm inchado muitas pernas, sabe? O esposo vai lá, pega um creminho. Gente, é muito fácil agradar, muito. Então vamos lá. E agora já indo para o encerramento da live, né? Essa live hoje que Deus falou muito comigo, muito mesmo. Espero que também tenha falado com vocês que estão aqui. Conexão é o fio invisível que une coração e sustenta gerações. Se esse fio se romper, surgem dores e afastamentos. Mas quando é restaurado em Deus, gera cura, unidade, famílias conectadas ao Senhor deixam um legado eterno. Vamos repetir, gente? Amém, Glevane. Conexão é o fio invisível que une coração e sustenta gerações. Se esse fio se rompe, surgem dores e afastamentos. Já prestou atenção que muitas vezes os nossos filhos começam a se distanciar? Eles começam a se esfriar, vai se distanciando. E é onde que a gente precisa de trazer de volta isso, fazendo o quê? Essa conexão com Deus. E essa conexão gera cura. Famílias conectadas ao Senhor deixam um legado eterno. Essa frase eu amo, que está em Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um desafio hoje para vocês pais, prático, viu? Pais, dediquem um tempo de qualidade nessa semana com seus filhos. Casais, troquem elogios ou orações diárias. Famílias, criarem um momento devocional semanal. Será que nessa live tem alguém aqui que já está tendo o hábito de fazer um devocional familiar semanal? Aqui em casa a gente começou, eu vou falar a partir de mim, que vou começar novamente. A gente começou, estava indo assim, ó, tudo lindo. E nós paramos de fazer o devocional familiar. Acabamos fazendo o individual, mas não estamos fazendo o familiar. E esse é uma meta que eu coloquei, que a gente vai começar a fazer. Tira um dia, se assente à mesa. Se você quiser, se assente no chão, onde você se sentir confortável com a sua família. Mas se assente. Lília, obrigada por entrar na live. Tá no finalzinho, mas eu vou ver se eu consigo deixar salva. E tem esse momento de conexão, sabe? Leia um texto. Veja o que os seus filhos estão entendendo. Fale o que você entendeu. Tenha essa troca, essa dinâmica. Deixa seus filhos trazerem uma hora um texto para ler com vocês. Veja o que Deus tem falado com eles. Isso precisa. E pergunta final de hoje. Qual conexão você sente que Deus está te chamando a restaurar e fortalecer? Qual conexão Papai tem te chamado a restaurar e fortalecer? Será que tem algum fiozinho desencapado aí? Ou que está se rompendo na sua conexão com o papai? Que muitas vezes você tem se sentido tão distante dele e que não consegue nem falar, chamar ele de papai? A Lília colocou, perdi o horário, o tema de hoje é muito propício para mim. Tem um adolescente, vou assistir na íntegra depois. Que bom, minha linda, assista sim. Então, qual
conexão você está precisando com o Pai. E, para finalizar, como sempre, uma oração para vocês. A gente começou com a oração, nós vamos encerrar com a oração e eu quero agradecer a vocês que permaneceram, a vocês que escolheram estar aqui comigo e a você que vai estar vendo essa live depois também. Que Deus possa falar com a sua vida, que esse vaso aqui que Deus usou nessa noite possa ter transbordado sobre a sua vida de uma maneira que possa, sim, cicatrizar. É o tema das minhas mentorias, gente, que Deus me deu no culto. Cicatrizar para florescer e frutificar. Não tem como, família, você florescer e nem dar fruto com ferida aberta. Para que a sua família floresça, para que a sua família dê frutos para a honra e glória do Senhor, você tem que cicatrizar feridas. E tem feridas em nós que não foram abertas com o nosso casamento ou não foram abertas com os nossos filhos. Tem feridas em nós que foram abertas na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, mas que a gente vem para um relacionamento trazendo essas feridas abertas. E de vez em quando nós sangramos nas pessoas mais erradas, que muitas vezes é no nosso esposo, muitas vezes os nossos filhos, mas muitas dessas vezes são feridas que a gente veio carregando e a gente ainda não conseguiu cicatrizá-las. Silvia e Valéria, Deus abençoe. A gente está encerrando a live, mas vai ficar salva. Depois, se vocês quiserem ver, esse tema de hoje foi bem rico, que o papai deu. E agora a gente vai orar para encerrar a live. Se vocês quiserem ficar e receber dessa oração, sintam-se à vontade. Então, curve sua cabeça onde você estiver e vamos falar com o papai. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigada, Senhor, porque essa live de hoje, Pai, foi programada primeiro no seu coração, Pai. No dia de hoje eu fiquei buscando um tema, Senhor, para falar e o Senhor colocou esse tema, conexão familiar. Senhor, e muitas vezes, Pai, nós pais estamos desconectados dos nossos filhos e também desconectados dos nossos esposos, dos nossos cônjuges, ó Deus. Pai, por essa live, pela palavra que o Senhor deu, por esse momento eu te peço, Pai, que o Senhor venha trabalhar essas conexões familiares, Senhor. Pai, em um mundo de tanto desafeto, de tanto desamor, Senhor, em um mundo de tanta frieza, Pai, onde muitos não estão mais preocupando, Senhor, uns com os outros, eu te peço, Pai, coloque em nós, Senhor, esse amor genuíno, Pai. Esse amor, Pai amado, que é capaz de suportar, Senhor. Que é capaz, Pai amado, de passar por cima de tantas coisas, Senhor. Pai, esse amor que é o amor fraternal, Pai. Que é o amor do Senhor por nós, Pai amado. Que é um amor, Senhor Deus, que nos ensina a suportar, que nos ensina a amar, Senhor Deus, e nos ensina a entregar os nossos fardos, Senhor. Aquilo, Pai amado, que nós não damos contas de mudar, que nós não damos conta, Senhor Deus, de transformar, Senhor, porque isso não é nosso papel, Senhor. Nessa noite, Pai, nós entregamos na palma das suas mãos, Senhor. E que o Senhor possa fazer a transformação necessária, Pai. Que o Senhor possa fazer o renovo necessário. Mas que nós sabemos, Senhor, que aquilo que o Senhor toca as suas mãos, Senhor, é transformado, Pai. Senhor, e se por acaso, Paizinho, nessa live tem algum lar, Senhor, nessa noite, que não está havendo conexão, Senhor, familiar. Se nessa noite tem algum lar, Senhor Deus, precisando de ter união entre marido e esposa, filhos e pais, eu peço, Deus, em nome de Jesus, entra com poder e glória dentro desses lares, Senhor Deus. Leva a paz necessária. Leva, Senhor Deus, a união necessária, Senhor Deus.
Leva, Senhor Deus, o contentamento, Pai. Ensina o esposo que o lar, Senhor Deus, o lar, Pai, é os dois juntos, Senhor Deus, de mãos dadas, Pai. E que os filhos possam ver, Senhor Deus, esses casais, Pai amado, assim, Senhor, cada dia unidos, buscando primeiramente o Senhor, Pai. Muitas vezes, Pai, nós queremos que os nossos filhos te busquem, Senhor. Mas, Pai, nós somos o maior exemplo de busca. Nós somos os mentores dos nossos filhos, Senhor. Muitas vezes queremos que eles oram, Senhor Deus. Mas quantas vezes eles têm visto nós de joelhos, buscando a sua face, Senhor? Eles têm visto muito mais nós com o celular na mão, Senhor. Muito mais preocupado com o boleto que nós temos que pagar, Senhor, do que realmente, Pai, descansando e nos prostrando diante dos teus pés, Pai. Então, nessa noite, Senhor, eu te peço, Pai, nos ajude a ligar, Pai, novamente a nossa conexão primeiramente contigo, ó Deus. E nós sabemos, Senhor, que buscando o Senhor, as outras coisas o Senhor vai alinhar nos nossos lares. Graças te dou por cada família, Senhor. Graças te dou por cada família representada aqui. Abençoa o lar de cada um, Senhor. Transborde na vida deles. E por todos que assistirem essa live. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a noite. Eu espero de todo coração que essa live possa ter alcançado o seu coração. E que na próxima segunda, se assim o Senhor permitir e se for da vontade dele, vou estar aqui novamente. Na segunda-feira passada não consegui fazer, porque eu tive alguns contratempos. Mas na próxima segunda, em nome de Jesus, eu creio que pode ser esse mesmo horário, que eu acho que é um horário bom, que todo mundo já está mais descansado. Às 20h30, eu vou estar aqui com vocês de novo. Viu, Lília? É às 20h30. Um beijo. Obrigado por você ter ficado aqui. Pedro Olímpio, Gleiver, Ruama. Eu não tô vendo todos, gente, mas a todos vocês, muito obrigada. E que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês puderem tirar um print e compartilhar, eu vou ficar muito agradecida a vocês. Deus abençoe. Marciele, Deus abençoe, viu? Beijo, com Deus.